Nesta incrível competição, grandes príncipes disputam entre si para saber quem é o melhor de todos os filmes da Marvel. A cada episódio, apenas um vai para a final, competindo entre os 5 últimos finalistas e sendo julgados por protocolo, senso de dever, personalidade e humildade. Eles precisam se mostrar mais que perfeitos para ocupar nosso trono final. E mesmo a disputa sendo acirrada, apenas um deles conseguirá a coroa. Agora, qual deles será o ganhador, você descobre aqui no Top Princess. Olá, Barbie, eu sou o público e sejam maravilhosos ao nosso programa, bem-vindos! Como puderam ver, eu estou substituindo o Halo hoje, porque infelizmente ele pegou catapora. Catapora? Na idade dele? Quieto, Ken! Bom, eu estou um pouco perdida, mas lembrando da minha experiência no Top Princesas, vou dar o meu máximo até que o Halo esteja recuperado. E vou pedir um bom bônus para a proteção que interrompeu as minhas férias para isso. Muito bem, no último episódio foi eleito o príncipe Stefan de Rapunzel para a grande final, mas ainda temos muitos príncipes pela frente. E quem vai julgar os participantes de hoje é a fofurice do Ken. E vocês sabiam que uma das 892 carreiras do Ken é a de juiz do Supremo Tribunal da Corte? Bem legal, né? Então tudo está ainda mais organizado para essa competição ser bem mais justa. Tudo belezoca, Ken? Melhor agora. Mas aproveitando que você está aqui, eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Bem. A produção não quer que demoremos a começar. Conversamos mais tarde, Ken. E vamos ao primeiro candidato na telinha. Com os cabelos castanhos e olhos azuis claros, como diz Beagle, ele é um amorzinho de pessoa. E é príncipe por casamento. Seus hobbies incluem investigar casos de polícia, fazer perseguições arriscadas e perigosas no meio da noite, fazer invasões de domicílio, enfiar a espada no rim de armaduras reluzentes, dançar, tocar flauta e fazer sapatos. O nosso primeiro príncipe de hoje é o Derek, de 12 Princesas Bailarocas. Derek é o sapateiro real e, mesmo tendo a personalidade doce, ainda foi responsável por muitos feitos importantes no filme. No final da história, se tornou príncipe ao se casar com Genevieve. Sua esposa ganhou uma nota bem alta no Top Princesas, com um belo 8. Mas será que ele terá uma nota à altura dessa princesa? É com você, Ken! O Derek é um personagem forte, e já devo dizer que ele vai sair bem só em não ter faltado em nenhuma das suas responsabilidades. Mesmo assim, ainda tem um fator que faz a sua nota cair um pouco. Por todo o filme ele agir como um sapateiro apaixonado e não como um príncipe. Mesmo assim, a esperança é a última que morre, então vamos ao julgamento. Derek ainda foi mais ilustre que Stefan em sua busca, e mais prestativo que Antônio e Daniel. Qualquer um é mais prestativo que eles. Antônio não conseguiu dar respostas a Rô com um baú inteiro. Daniel mal deu um recado. Stefan conseguiu com um pincel. Já Derek transcendeu com apenas uma informação. Um tal de Sr. Fabian. Ele era baixo, tinha barba e usava um casaco azul. Realmente, tem que bater palma pra um cara que com essa descrição achou sujeito. Derek é amável, se dá bem com as pessoas, e mesmo sendo amigo das princesas, ainda respeita a autoridade delas, não se deixando levar pela intimidade. Perdão, Alteza. Mesmo o trabalho de sapateiro não sendo o de um príncipe, ele ainda cumpria bem seus afazeres. E quando uma missão foi posta em sua mão, ele soube fazer. Descobriu o que a Ruína fazia. Isso porque no livro do filme, ele ainda descobre que a Ruína trocou o cálice por veneno, enquanto no filme não fala o que ela trocou pelo cálice. O que explica a reação da Genevieve ao ver o pai morto, que o Derek contou pra ela. O que fez com ele? Além disso, ele soube negociar, soube que era necessário provas, andou a noite inteira, tudo para que seu objetivo fosse concluído. Soube que havia algo errado no palácio, e mesmo cometendo invasão de domicílio era necessário. Foi inteligente para descobrir o portal sozinho. Ajudou a saírem do mundo mágico, ajudou as princesas a recuperarem o trono. E mesmo na hora do sufoco, ele ainda é um cavaleiro, pois deixa as meninas irem na frente. Tomou posição do lado da Genevieve na batalha final. E ele junto com Genevieve trabalham bem em equipe, e derrotaram juntos as armadoras. Derek é realmente um personagem incrível, e virá a ser um grande rei. O problema é que durante o filme ele não age como um príncipe, e nem tem obrigações de príncipe, por isso vai o impedir de ter um 10. Mas sabemos bem que ele aparenta que fará tudo com excelência ao se tornar príncipe, por isso ele vai ganhar um 7. Podia ser mais, já que ele tem muito senso de dever e ficou ao lado da justiça. O problema mesmo é que ele não tem deveres de príncipe, e como esse é o Top Príncipes, mesmo assim ficou com uma nota igual ao de Delfim, que também é um excelente príncipe. A ele faltou o protagonismo, e a Derek faltou o cargo, que foi dado muito no final do filme. Além de ele agir principalmente por armar a Genevieve. Mesmo sendo um apaixonado, fez muito mais pela namorada do que certas pessoas, que não quero comentar o nome, mas que estão aparecendo na tela nesse exato momento. Muito bem, Ken, eu não teria dito melhor.
Mas o próximo competidor de hoje consegue ser ainda mais fofo que o Derek. E de novo, ele não é interpretado pelo Ken. Nosso primeiro concorrente tem cabelos loiros e olhos azuis. E também tem sardas adoráveis. Seus principais passatempos são... Bom, não são muitos, mas ele pretende matar seu irmão para conseguir a herança e ama atirar com arco e flecha. Ele é príncipe por nascimento e é tão fofinho. Com vocês, príncipe Tommy de Rapunzel. Tommy é o irmão mais novo de Stefan, que foi o finalista do último episódio. E suas irmãs entraram no top 11 de melhores princesas e ganharam o título de melhores princesas mirins. Será que ele também ganha uma boa colocação? Ufa, ainda bem que você tava falando do meu irmão. Tommy é o meu irmão mais novo, e o papel em Barbie Rapunzel foi o segundo trabalho dele. Mas pra um ator mirim, ele mandou muito bem. Ele pode ter alguns comportamentos duvidosos, como querer acertar o Stefan com suas flechas. Você viu isso? Quase acertei na mosca! É verdade, se eu fosse o alvo. Mas ele ainda tem o comportamento de só eu posso matar o meu irmão. Ninguém machuca o meu irmão! Ninguém! Brincadeiras à parte, infelizmente o Tommy não vai ganhar uma nota maior que 5, porque ele não aparece tanto como suas irmãs. Porém, ele tem uma boa relação com o Stefan e as suas irmãs. É gentil e educadinho. Ele ganha os 4 pontos de personalidade e humildade. E ainda um adicional, pois mesmo com a pouca idade, já fez dever real, comparecendo ao baile de Stefan e não dando trabalho nenhum. Como a Gabi Zoe, um certo alguém que me dá pesadelos até hoje. Também impediu um golpe certeiro de Gothel em Stefan, e foi corajoso o suficiente para desafiá-la, assim como suas irmãs fizeram. Mesmo ela soltando feitiços e assustando até mesmo Stefan, ele não arredou o pé e foi defender o irmão, salvando a vida dele. E eu já morro de orgulho dele só por ter conseguido uma nota maior que um Blaine. E até que eu mesma em Lago dos Cisnes. Ele pode ser menor, mas é mais independente do que outros príncipes para a idade dele, como o Daniel, né, o filhinho de mamãe. E tendo Stefan como inspiração, ele vai longe. Mas ainda é novo demais para uma nota tão grande. Mas ele vai ganhar sim uma nota maior que o Zane, pelos grandes feitos pela pouca idade dele. E diferente de Zane, ele fez dever real, e ainda salvou a vida do Stefan. E depois, eu salvei a vida dele. Por isso, 5 pontos. Que fabuloso, Ken! É ótimo ver o quanto você ama seu irmãozinho. Mas agora, o próximo competidor é interpretado por você. Com cabelos azuis e olhos loiros, ele é um perfeito de um pateta. Seus hobbies incluem dançar, pular em carruagens em movimento, tomar sorvete e ser desnecessário. Com vocês, o príncipe Leon de A Princesa e a Popstar, o famoso príncipe que ninguém gosta. Mas... Eu sei que o Ken não tem nem palavras pelo desgosto dele ter que fazer esse personagem. Mas apesar de tudo, Leon teve bons comportamentos, assim como Delphin. Ele também é um príncipe turista e está no reino de Meribela para a comemoração do aniversário de 500 anos do reino. E assim como Delphin, ele também compareceu a bailes e foi muito mais prestativo que um certo alguém que só me deu desgosto. Opa. Diferente de Tori, ele estava fazendo seu papel social no baile, conversando com os convidados, se pondo a parte dos assuntos e sabendo sobre o problema da seca que afetava toda a região. Diferente de um certo alguém. Pois é, e eu... Ele também não fugiu do baile, apenas para mostrar o castelo, coisa que depois a Amélia tinha liberado fazer. Ele também se propôs a se apresentar aos convidados e interagir com as pessoas. Mas infelizmente a princesa deu as costas e fugiu rindo. Ela sabia que ela estava dando as costas para ele e ela ouviu ele. Ele também estava conversando com duques, comparecendo aos eventos. Coisa que a própria princesa do reino não estava fazendo e sim deixou uma sósia no lugar. E ele conheceu também a Tori, que era a futura governante de seu reino, assim como ele. Então era essencial que eles tivessem uma boa relação, já que os seus reinos eram aliados. Mas a raiva é que não era a Tori, e sim uma pessoa que não afetaria em nada no Grêmio. Era uma pessoa que nem princesa era e não sabia nem o que estava fazendo. Coloquei uma colher no nariz, cara. Ai, meu Deus. Preciso pedir ajuda pro cachorro. O cachorro ajuda demasiado. Ai, meu Deus. Ela ficava zoando os guardas, voltando só pra ele se curvar de novo pra ela, cara. Isso não se faz, cara. Ele tava o dia inteiro embaixo do sol do meio-dia. Ele também podia ter problema na coluna. O ruim do Leon é que ele foi interpretado pelo Ken e não pelo Blaine. Porque depois que o Blaine saiu dos filmes e o Ken voltou, a produção dava papéis horríveis pro Ken. E isso é culpa da produção. Porque o Ken é um ótimo ator, mas com papéis ruins não dá pra fazer milagres. Vocês viram pelo meu papel de Tori. Mas comparando os dois, você vê que o Ken realmente fez um milagre. É inadmissível que um príncipe que quase ninguém gosta e que aparece por poucos minutos tem uma nota maior que a própria protagonista do filme. E que ele tenha feito muito mais pelo reino vizinho do que ela mesma. Cara, pô, meu. A minha raiva é que na época do Top Princesa eu não podia dar ponto negativo pra Tori. Porque se fosse hoje eu teria feito. Além de não ter vergonha
jeito. Ela ainda impede que as irmãs se concentrem. Então os pontos que eu teria tirado da Trev e da Meredith, eu teria tirado da Tori. E agora eu tô com mais raiva porque eu tô percebendo que o Halo não tá doente porcaria nenhuma. E agora eu tô com mais raiva porque eu tô percebendo que o Halo não tá doente porcaria nenhuma. Vocês queriam que eu ficasse com raiva, brava, falando de novo desse filme. Eu tô tão ADP. Pois é, a Barbie infelizmente foi tomar um tranquilizante pra cavalo nos bastidores. Mas valeu a pena só por ver ela brava. Muito bem, Ken. Qual é a sua nota para esse príncipe? Uns 8? Porque querendo ou não, ele compareceu a mais eventos do que o Delphin. E prendeu o capanga do vilão. O Delphin pode ter pego os guardas, mas ele tava agindo sem nem saber que o Caligo era o vilão ainda. Porque ninguém tinha provas concretas. Já o Liam agiu depois de saber que eles estavam roubando um artefato mágico do reino. E a própria princesa estava ordenando a prisão dele. Diferente do rei de Seagundia, que não havia ordenado nada e tava lá... Ele nem tava sabendo o que tava acontecendo. Ele podia ganhar uma nota maior ainda, mas a personalidade dele é meio detestável, com frases que poderiam ficar sem. O belo príncipe Liam salva as donzelas em perigo. Nós vamos em algum lugar particular ou... Até mesmo me surpreendeu por ter uma nota tão alta assim. É surpreendente que se não fosse pela personalidade, ele poderia ganhar um 10. Como pode uma pessoa tão detestável fazer coisas tão boas? Não, é sério, como eles puderam fazer um príncipe desse jeito? Não faz sentido! E não faz mesmo. Opa, me esqueci! Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Vou ficar feliz em saber que me recuperei do sarampo. Não era catapora? Seu mentiroso! Enquanto... Eu tinha me importado com você, cara! Enquanto a Barbie ainda não se acalma, vamos para o próximo príncipe de hoje! Com cabelos castanhos, olhos azuis no primeiro filme e... olhos azuis esmeraldas no segundo... Ele tem pavio curto, gosta de invadir as casas alheias e ama livros. Também é um artista nato e parece que com ele só acontece tragédia. Com vocês, Príncipe Carlos de Flutterfield. Nosso querido Príncipe de Flutterfield foi um grande mistério para as fadas borboletas no primeiro filme, já que, como é dito por Butterfly, ele não aparecia em público. Mas eu pensei que o príncipe nunca saísse em público. Pois é, mas mesmo eu não gostando do Blaine, devo dizer que ele tinha razão. Na maioria dos casos, não comparecer a eventos sociais sendo um príncipe é algo ruim. Ainda mais que príncipes foram bem esculhambados por não fazerem isso. Mas no caso do Carlos, os eventos do palácio aconteciam diariamente, dia após dia, no caso noite após noite. E eram feitos apenas para que as fadas ficassem seguras à noite. Então ele até podia escolher não ir em alguns. Mas principalmente era bom ele não ir. Pois como vemos, todas as fadas eram apaixonadas por ele sem nunca terem o visto. Por isso, para evitar a muvuca, ele não comparecia. E até mesmo quando está apenas ele e a Butterfly, ele opta por esconder sua identidade. E eu me chamo Andreus. Foi algo que ele fez para sua própria proteção. Assim como Daniel, ele também é estudioso, pois o livro que lia ensinava muitas coisas que Butterfly comenta durante o filme, como se proteger dos esquisitos, por exemplo. E diferente do Daniel, ele chegou a usar a inteligência. Mesmo não comparecendo às festas, quando realmente foi necessário, ele apareceu e condecorou as pessoas que ajudaram a salvar o reino. Ele não se preocupava só com sua mãe, e sim com todos em Flutterfield, pois se a rainha morresse, todas as luzes se apagariam. Isso é horrível. Para todos nós outros, sem a rainha, as luzes de Flutterfield irão se apagar. Ele foi esperto para dar o mapa a outra pessoa caso ele viesse a falhar. Ele sabia tudo de cor e escolheu a pessoa certa para dar a missão. Estou editando um mapa para o antídoto de Helios. Eu sei de cor, mas se os guardas me pegarem, tenho que ter certeza que mais alguém poderá seguir o caminho e trazer o antídoto. Ele teve o plano B dele, de Butterfly. Literalmente. Linda Butterfly, eu espero que tenha melhor suerte. Foi educado com Willa e ainda escutou sobre Rena. Primeiro temos que descobrir o que Rena andou aprontando. Rena? Foi ela quem envenenou a rainha. Como? E mesmo que a Rena fosse uma pessoa bem... como é que eu posso dizer? Íntima da rainha, íntima dali do povo do palácio, ele ficou com o pé atrás, mas ele ouviu ela. Pois afinal eram as pessoas íntimas que saberiam o segredo da rainha e a fraqueza dela. Então por que não poderia ser a Rena? E ele achava que era o próprio Lord Gastros. Mesmo que o Lord Gastros nem soubesse que existia ilhos de verdade, só a Rena ali. Príncipe Carlos continua falando a respeito de Helios.
Você acredita que talvez houvesse uma chance de... Gastros! E como a gente viu, mesmo que ele fosse íntimo da Rena, optou pelo lado da justiça, assim como o Zane também fez. Porque o Zane, ele pegou lá e a Graciela tava metendo louco todo mundo, e o Zane ainda pegou e falou pra ela que tal facho e tentar se redimir, porque ela tava exagerando. E que as outras podiam estar falando a verdade. Meu amor, você já foi longe demais. O que elas estão dizendo é verdade. Ou seja, ele ainda escuta o povo e mesmo que a princesa esteja errada, ele ainda tenta de forma gentil convencê-la dela ao contrário pra ela fazer alguma coisa que acha de o povo. Ou seja, por isso que mesmo ele não aparecendo muito, ele ganhou um 4. O cara foi bom mesmo. Mas voltando ao Carlos. Ele sabia também que para incriminar alguém de alto escalão era necessário provas. Soube que precisariam de mais luzes para se proteger dos esquisitos. Foi um líder quando necessário e tinha um pulso firme para as decisões. Isso tudo é muito admirável. Mas no segundo filme ele conseguiu se superar ou se condenou. Bom, no segundo ele se propôs para ficar no lugar de Butterfly na biblioteca, e mesmo tendo muitos problemas por causa da Willa, conseguiu manter bem as rédeas. Conheceu o rei de Shimmervale antes de o apresentar para a rainha. Participou de outro baile, que era bem importante pois comemorava a união de dois povos. Incentivou Butterfly a ir na viagem, e soube que ela seria a escolha perfeita para ser embaixadora, pois era a única fada em Flutterfield que não caía nas lendas e mitos sobre Shimmervale, e não tinha preconceito. Viu, mãe? Eu disse que ela seria a escolha perfeita. Agradeceu sobre tudo o que fez e é um perfeito cavalheiro. Porém, o Carlos tem uma personalidade um pouco arisca, tendo pouca paciência, e parece não gostar muito de contato físico. No primeiro filme, isso faz sentido, pois ele tinha esse comportamento por tudo que estava acontecendo. Mas no segundo filme, eles esqueceram que a maioria do filme ele agia por estresse e acabaram por assumir esse como sendo a sua personalidade no segundo filme. Sendo que a personalidade dele normal é no começo, quando ele conhece a Butterfly. Me desculpe, por favor. Foi sem querer. Sem problemas. Não, eu sou uma desastrada. Ele é muito bom, se preocupa com seus súditos, por mais que não goste de muita interação. Acredito que ele mereça 10. Foi pro fight quando precisou e estava na linha de frente. E diferente de Stefan, ele não estava lutando com iguais, como outra espécie de fadas, e sim com monstros gigantes que queriam devorá-los. Se bem que o Stefan também lutou como uma bruxa, né? Mas era humana ainda. Lembrando também que o Stefan ia lutar com um dragão no jardim, né? Mas... Você é amiga de... um dragão? Ele protegeu o Butterfly iniciando o ataque. Ele defendeu sua mãe que estava em coma. E mesmo sendo arisco às vezes, era a situação ou a Willa que o provocava. É inteligente e gentil, e não foge das responsabilidades. Os outros que o impedem de fazer, porque não queriam deixar ele ir atrás do Willius para salvar a sua mamãe. E ainda ameaçou as pessoas que achavam que estavam por trás. Eu prometo, Gastros, se estiveres por trás do que aconteceu com minha madre... Não, Alteza! E o maluco é bravo. Minha nossa, Ken, a Barbie nunca deu 10 pra ninguém em toda a existência do Top Princesas. E você já deu 2 nos primeiros episódios. A disputa final parece que vai ser bem acirrada. E antes de anunciarmos o último competidor de hoje, a Barbie se recuperou e pode nos falar quem é o ganhador da magnífica espada do príncipe Daniel. Obrigada, Halo, seu idiota. Oi, gente, gostaria primeiro de agradecer ao Ken por ter me dado os primeiros socorros. Eu estou bem, mas o tranquilizante está subindo um pouco no sangue. E como sabem, o último item do leilão foi a espada do príncipe Daniel. E o ganhador foi... Bianca! Que trocou a magnífica espada pelo Hexa! O Hexa! O Brasil é Hexa! Pois nada muda, que ela só voltava alguns minutos. Nem tanto, vai. Foi horrível, sim. Foi horrível, tava vendo, meu Deus. Vamos aqui transferir por Bluetooth. Esperando cair. Caiu o Hexa, meu Deus. O Hexa é nosso mesmo. Ai, meu Deus. Nomeado pela Barbie. Nomeado pela Barbie. Aí, Tremelique. Parabéns, Bianca. E aqui está a sua pena. Pois, se vocês se lembram bem, o Robert transformou a espada em pena. Mas é um valor histórico, né? Brincadeirinha, gente. Pois como sabem, no final do filme todos os feitiços dele foram quebrados. Então a sua espada está em perfeitas condições. E ainda mais interessante, pois... ela já foi transformada em pena antes. E compreendível e vinha autografada pelo Ken. Mas agora, o nosso próximo item do leilão é de outro filme mega fabuloso. Quem nunca quis ganhar um par de sapatilhas das 12 princesas Vailorocas? Pois agora você pode!
O ganhador vai receber um par de sapatilhas personalizadas e feitas pelo próprio Derek, com sua cor e flor favorita, além de ter a sola autografada por mim, Barbie. Então, se você quer esse item mega fabuloso na sua sapateira, deixe aqui embaixo o seu lance ganhador. E não, o Derek não vai ir junto com o prêmio. Tome vergonha na cara, pois ele já é casado. Tchau, pessoal, vou voltar para a minha terapia. Para as minhas férias, né? Tchau. Enquanto nós vamos voltar à competição. Nosso último príncipe de hoje tem olhos azuis e cabelos loiros. Ele também é interpretado pelo Ken e tem um dos nomes mais esquisitos. É príncipe por nascimento e ama arco e flecha, dançar, se apaixonar por gansos e coisa estranha só acontece com ele. Príncipe Siegfried, filho da rainha Vera de sapatilhas mágicas. Siegfried é finalmente uma forma de me redimir do passado. Pois surpreendentemente tudo que eu fiz de errado com o Daniel eu consertei nesse filme. Bem, o Siegfried, diferente de Daniel, se apaixonou por Christian como humano e não como um pássaro. Já é um baita de um ponto positivo. Ele, diferente de Daniel, compareceu ao seu baile sem reclamar. Igualmente foi gentil com Odette. E mais ainda, propôs mover seus guardas para ajudar. Meus guardas podem levá-la a qualquer lugar. Coisa que o Daniel tentou fazer, mas Odette também não deixou. Eu vou voltar com um exército. Não dá, ele é muito poderoso. O caso é que o Daniel podia ter feito mais pela Odette e sua família, mas não fez, porque ela pediu pra ele dar um aviso pra família dela. A Odette havia pedido pro Daniel avisar sua família, mas ele não fez. Já o Siegfried não teve dever nenhum com o Christian, ou Odette, mas ele se propôs a ajudar e a escoltar, mas ela que não quis. Daniel sabia do feitiço e sabia muito sobre Odette, pois eles conversaram a tarde e noite toda. Mesmo assim, caiu no papo do Robert. Siegfried conheceu a Christian sem estar enfeitiçada, então ele não sabia do feitiço. Por isso ele caiu no papo do Robert, foi mais compreensivo. Jurou que só dançaria com ela e assim fez. O problema é que ele não sabia que era Aldila. Mas mesmo caindo na lábia do vilão por um tempo, ele soube reconhecer a menina que ele mal passou o tempo, mas que estava apaixonado. Diferente de um certo alguém que conversou e sabia até o CEP dela, porque literalmente ele foi na casa dela. No começo ele dançava com as duas, para não magoar nenhuma, e ainda estava reconhecendo qual era. Mas depois parou porque achou que aquilo era uma palhaçada, e ficou mais observador, abandonando Odila ao reconhecer o amor de sua life. Ela também fez o seu dever de príncipe, pois sua mãe o disse que ele precisava escolher uma noiva aquela noite. Esta noite, meu filho, você escolherá uma noiva. Certamente, mãe. Ele concordou e escolheu a sua noiva, mas tudo deu errado por culpa da Christian, porque ela não queria casar com ele, mas ele escolheu. Ele é compreensivo, calmo e um cavalheiro, e ele ser uma pessoa muito boa mostra ainda mais em sua participação no curta da Terra dos Doces. Infelizmente ele mal aparece, por isso sua nota vai ser 6. Foi bom, mas com tão pouco tempo de aparição fica meio difícil. Mas fez muito mais que um príncipe protagonista, enquanto ele era terciário, pois o Albrecht e o Hilarion eram muito mais recorrentes do que ele. Mas não vou comparar ele ao Derek e nem ao Delphin. Muito bem, e agora vamos conferir o grande finalista de hoje. Em quinto lugar, com nota 5, Príncipe Tommy de Barbie Rapunzel. Em quarto lugar, com nota 6, Príncipe Siegfried de Sapatilhas Mágicas. Em terceiríssimo lugar, com nota 7, Príncipe Derek de 12 Princesas Bailaracas. Em segundíssimo lugar, surpreendendo 8 bilhões de pessoas, Príncipe Leon da Itália. E em primeiríssimo lugar, o nosso ganhador supremo de hoje é o nosso Príncipe Carlos de Flutterfield. Palmas para ele, pessoal, palmas para o primeiro plane na final, com a mesma nota do último finalista, um magnífico 10. Mas quais serão os outros a ocuparem os 3 últimos cargos? Você vem aqui no Top Príncipes. Tchau, gente linda, beijocão pra vocês, sei que vocês me amam, e é melhor eu dar no pênalti que a Barbie me achem. Tchau, tchau. Achei você!